Olá, meus amados irmãos, muito bom dia a todos, uma ótima terça-feira para todos nós, né? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua casa e sobre a sua família. Mais uma semana aí, né, que nós estaremos nesse nosso confinamento, mas confiando realmente na providência, no amor e na vontade de Deus em todo o tempo. Amados, terça-feira é sempre dia que a gente reserva para falar um pouco sobre doutrina e nós temos utilizado esse período já há alguns meses para falarmos sobre a nossa declaração de fé, que é um resumo, né, um compêndio das principais doutrinas que nós acreditamos nas Escrituras. Uma forma de resumir aqueles ensinamentos principais que vão ser ferramentas importantes na nossa vida cristã. Então já falamos, por exemplo, de quem é Deus para nós, como nós enxergamos Deus, como nós enxergamos o homem, como nós enxergamos o pecado e como nós enxergamos a salvação. Hoje nós vamos falar de um tema que está ligado à salvação, porém um pouco, como que eu vou dizer, pré-salvação, acontece antes da salvação, que é a eleição. Então o que nós entendemos como eleição? Eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna. Não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Então, a primeira afirmação que nós fazemos aqui é que Deus, desde a eternidade, escolhe indivíduos para salvação. Olha só que interessante isso. Em Apocalipse, a palavra de Deus vai dizer que o Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo. Além disso, nós encontramos em outros textos das Escrituras uma referência parecida. Por exemplo, Efésios capítulo 1 e versículo 4 diz que ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. E Romanos capítulo 9 vai explicar isso melhor e usar o exemplo de Jacó e Esaú. Diz nesse texto de Romanos 9 que Deus escolhe Jacó e rejeita Esaú. Nós não sabemos quais os critérios Deus usou para escolher um e rejeitar o outro, mas Deus o fez, e o exemplo que Deus dá ali, que o Espírito Santo dá através da vida de Paulo ali, é muito interessante para explicar isso. Deus escolhe Jacó, não por mérito algum em Jacó, não por critérios visíveis que eu e você possamos conhecer ou saber. O fato é, nós acreditamos que Deus escolhe essas pessoas pela eficácia, pelo poder, pela riqueza da graça dele. Então, entendemos, e eu entendo, você também deve entender, que a eleição, antes de tudo, é um privilégio. Fomos escolhidos e não escolhemos Deus. Essa é uma coisa importante, é um elemento importante da nossa fé, porque muitos acham que eles escolhem Cristo. E que o fato deles não estarem muito bem com Cristo é a escolha deles. E nós acreditamos exatamente que é o contrário, né? Que é quando Deus nos escolhe, nós vamos livremente atender esse chamado de Deus. Depois nós falamos aqui no segundo parágrafo que Deus escolhe antes da criação do mundo, Deus, no exercício de sua soberania divina, à luz de sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que no decorrer do tempo aceitariam livremente o dom da salvação. Então, no segundo parágrafo aqui, nós avançamos um pouco mais no entendimento dessa doutrina. Falamos que é antes da criação do mundo, já de alguma forma falamos sobre isso aqui, em sua soberania divina. Aí entra um outro assunto que é importante. Deus, ele faz o que ele quer, da forma que ele quer. Em Romanos, Paulo, nesse mesmo capítulo 9, Paulo usando um texto de Êxodo capítulo 34, vai dizer o seguinte, que Deus tem misericórdia de quem ele quer e compadece de quem ele quer. Durante toda a Bíblia, o que nós percebemos é que Deus sempre faz a sua doce e preciosa vontade. E que a vontade de Deus, ela sempre nos conduz para aquilo que vai trazer crescimento para nós. Olha só que interessante. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando olhamos para todo o histórico da humanidade, quando olhamos para toda a história da humanidade, muitas vezes nós não conseguimos encontrar benefício ali. Porém, em tudo, Deus tem os seus
propósitos. Então, no segundo parágrafo, nós afirmamos que essa eleição ela é feita pela soberania de Deus. Soberania essa que não pode ser influenciada de forma alguma pelo homem. E ainda dizemos o seguinte, que Deus faz isso à luz da sua presciência. O que é presciência? Deus ele olha todo o corredor da história que ele mesmo colocou lá, pois ele sabe exatamente o que vai acontecer. E quando ele faz essa eleição, atrelada a essa eleição, vem algumas outras coisas aqui. Ele fala, elege, depois ele chama. O que é chama? Jesus em João vai exemplificar isso dizendo o seguinte, que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Então, Deus elege e chama, mas não só chama, ele chama e predestina. O que é predestina? Ele estabelece um destino para que aquela pessoa cumpra exatamente de acordo com a vontade dele. Depois que predestina, justifica, que nós já falamos aqui nas semanas anteriores, e por último ele glorificam aqueles que no decorrer do tempo aceitarão livremente, preste atenção nisso, o dom da salvação. Por quê? Salvação entendemos que é um presente. Portanto, eleição é o ato soberano de Deus de escolher indivíduos que não levam em conta méritos visíveis desses indivíduos, não levam em conta critérios próprios desses indivíduos, mas levam em conta a soberania e a presciência de Deus. E uma vez que esses indivíduos são eleitos, eles são eleitos, chamados, predestinados, justificados e glorificados de acordo com Romanos 8:30. Então eu espero que tenha sido claro para vocês aí. Esse é um assunto que sempre suscita algumas dúvidas e se assim você tiver, pode ficar à vontade de mandar para a gente vai tentar responder para você dentro das escrituras, tá bom? Mas leia os textos que a gente vai colocar junto aí com o estudo, que já vai ajudar você a entender bem essa doutrina tão fantástica, tão maravilhosa que é da eleição divina, tá bom? Que Deus te abençoe e uma ótima terça-feira para todos nós.